alunos, como vocês estão? Meu nome é Maria Eduarda, eu curso Biologia na UFJF e sou aluna bolsista do PIBID. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, ele visa contribuir para a formação dos alunos de licenciatura, ele dá bolsas para esses alunos que querem trabalhar com a educação básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a origem da vida. Mas antes de falar de origem da vida, primeiro a gente tem que pensar como que o universo surgiu. E eu tenho certeza que você já ouviu falar do Big Bang, porque é até nome de série, né? Então, o Big Bang, ele é uma teoria que é muito aceita no meio científico. Ele foi uma grande explosão que aconteceu mais ou menos 14 bilhões de anos atrás e formou o universo. O nosso planeta Terra, ele se formou mais ou menos há 4,5 bilhões de anos. E então, vamos falar sobre a origem da vida, que é o tema da nossa aula. Quando a gente fala sobre a origem da vida, a gente tem duas vertentes. A vertente da religião e a da ciência. Na religião, nós temos o criacionismo. E o que foi o criacionismo? O criacionismo, ele é um ser superior, criando todas as coisas como a gente conhece hoje. Tipo, esse ser criou a árvore do jeito que é, criou os peixes como são, criou nós como nós somos. No ponto de vista científico, nós temos três principais hipóteses que buscam explicar como a vida teria surgido aqui na Terra. Nós temos a hipótese da panspermia, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Vamos falar primeiro sobre a hipótese da panspermia. Primeiro, eu preciso te falar o que significa panspermia. Pan tem o significado de geral ou total, e espermia significa semente. E a gente pode falar que é a vida semeada no universo. O que nos fala a panspermia? A panspermia fala que micro-organismos vieram sendo transportados por meteoros ou meteoritos, e quando caíram aqui na Terra, eles acharam um ambiente propício para se reproduzirem e darem continuidade à vida, e assim a vida se deu origem aqui na Terra. Mas essa hipótese ela tem dois principais problemas, que são duas restrições, né? Essas restrições são: nenhum organismo da forma que a gente conhece hoje aguentaria as condições extremas do transporte. Eu tenho certeza que você aí de casa já viu algum filme que quando um meteoro entra na atmosfera da Terra, esse meteoro começa a pegar fogo. E não tem como nenhum micro-organismo ou nenhuma forma de vida do jeito que a gente conhece hoje, não tem como aguentar essa alta temperatura e nem aguentar essa condição extrema. E a segunda restrição é que essa teoria, essa hipótese, não explica como que a vida surgiu. Ela só explica como a vida surgiu aqui na Terra, mas e como essa vida que foi transportada aqui para a Terra, como que ela surgiu? Só joga esse surgimento da vida para outro ponto do universo. Agora vamos falar sobre a hipótese heterotrófica. Essa hipótese também é conhecida como hipótese da evolução química dos seres vivos. Ela foi baseada nos estudos de Oparin, de 1920. O que o Oparin fala pra gente? Ele estudou astronomia e estudou geologia. E com base nesses estudos, ele pôde falar pra gente que a atmosfera primitiva era diferente de como a gente conhece hoje. O que tinha nessa atmosfera? Era amônia, NH3, metano, CH4 e hidrogênio, H2. E vapor d'água, H2O. Se eu estiver olhando muito para cá, é porque a tela do meu computador tá mais para cá, tá bom? Voltando a falar da atmosfera primitiva, Oparin também disse que nessa atmosfera existia altas temperaturas e intensas descargas elétricas. E com essas altas temperaturas e descargas elétricas, Oparin falou que os gases eles poderiam ter reagido entre si e formado material orgânico. Mas agora eu preciso abrir um parênteses para falar de outros dois pesquisadores. O primeiro pesquisador é Stanley Miller.
Em 1953, ele criou um aparelho, e aqui tem uma representação de como funcionava esse aparelho. Nesse aparelho que ele criou, ele pretendia recriar a atmosfera primitiva. Então, ele pegou metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio e colocou dentro desse aparelho e submeteu esses gases a altas temperaturas e a descargas elétricas, assim como o Oparin tinha dito que seria a atmosfera primitiva. E o que ele constatou no final desse experimento? Ele percebeu que no final realmente havia compostos orgânicos. E um outro cara chamado Melvin Calvin, ele também fez um experimento muito parecido, só que em vez de eletricidade, ele colocou radiação e obteve resultados muito semelhantes que o Miller. Esses experimentos e os resultados desses experimentos confirmam para a gente a hipótese de Oparin. O Oparin nos diz que, ao longo de milhões de anos, esses compostos orgânicos formados se precipitaram junto com a chuva e formaram os mares primitivos. Nesses mares, a gente pode chamar também de sopa orgânica, porque tinha vários compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, juntamente com a água, formavam sistemas coloidais. Você já deve ter ouvido de sistema coloidal lá na sua aula de química, mas eu vou relembrar aqui para você o que é. Um sistema coloidal é uma mistura que parece uma mistura homogênea, mas, na verdade, ela é uma mistura heterogênea. Coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente tem no nosso dia a dia, que são um sistema coloidal. O iogurte, o leite, o nosso sangue também é um sistema coloidal. Parece homogêneo, mas na verdade é heterogêneo, entendeu? Voltando aqui. Esses sistemas coloidais interagiram entre si e formaram os coacervados. Com o passar do tempo, esses coacervados, eles tiveram reações dentro deles que eram diferentes das reações do lado de fora. E assim surgiram as primeiras células. Com o tempo também surgiu material genético que teve como controlar essas reações dentro dessa célula primitiva. As primeiras células, Oparin nos diz que elas eram heterótrofas e anaeróbias. Por que ele fala isso? Porque ele seguiu um princípio da evolução que é muito simples. Esse princípio fala assim: seres mais simples se originam primeiros que seres mais complexos. É isso. Aqui embaixo eu deixei um esquema de como que funcionou mais ou menos essa formação dos conservados, só para você entender melhor. Tá aqui as proteínas, né, a matéria orgânica, ela reagiu com a água e formou os conservados. Beleza? Agora vamos falar sobre a hipótese autotrófica. Essa hipótese é quase a mesma coisa que a hipótese anterior, mas com uma pequena diferença. Eles acreditam que os primeiros seres, em vez de ser heterótrofos, eram autótrofos. E o que faz sentido se você pensar. Se os primeiros seres eram heterótrofos, como eles conseguiam alimento, sendo que não tinha nenhum outro ser para eles se alimentarem? Mas a grande restrição dessa hipótese é a evolução. E como eu falei, diz que seres mais simples surgem primeiro do que seres mais complexos. Por quê? Para um organismo ser autótrofo, ele tem que ter mecanismos de enzimas muito complexos. E heterótrofos não, são mais simples. Agora, eu vou passar dois conceitos muito importantes para vocês, que é o de abiogênese e o de biogênese. Sobre a abiogênese, ela também é conhecida como teoria da geração espontânea. Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham noção de como eram os mecanismos de reprodução. E eles entendiam que um ser vivo podia surgir absolutamente de qualquer coisa, contando que essa coisa tivesse o que eles chamavam de princípio ativo ou de princípio vital. No século XVII, esse carinha aqui, ó, o médico belga Jean Raymond, ele elaborou uma receita para
produzir rápido. Você apenas precisava de uma camisa suada, de trigo, e deixar essa camisa e esse trigo num canto mais escuro, mal iluminado. E depois de 21 dias, se você fosse lá, você ia ver filhotes de rato. Isso fazia sentido para a época. Sobre a biogênese, o que acontecia? Muito tempo atrás não tinha eletricidade e nem formas muito adequadas para você armazenar comida. E a galera via que do nada tinha larvas de alguma coisa nessa carne, enquanto ela apodrecia. E era lógico para as pessoas pensarem que a carne continha o princípio ativo para aquela larva. Por isso que a larva estava surgindo ali. E um dos primeiros caras que contestaram essa geração espontânea foi o médico italiano Francesco Redi. E o que ele pensou? Ele fez um experimento em 1968 com 3 garrafas, com 3 potes. No primeiro pote, ele colocou um pedaço de carne e não tampou. No segundo pote, ele colocou uma tampa e no terceiro pote, ele colocou uma garra. E ele viu com esse experimento que no primeiro pote, ele obteve as larvas, mas moscas, elas pousaram na carne. No segundo pote, que estava fechado, ele não observou lava e nem observou mosca perto. E no terceiro pote, ele viu que tinha moscas próximas, tentando encontrar a carne, que não conseguiram e também não tinha larva nessa carne. E esse resultado falou para ele que essas larvas, elas vinham de um indivíduo adulto que colocaram esses ovos e a larva cresceu. Eu vou falar aqui sobre 2 cientistas que tentaram provar que a geração espontânea, um tentou provar que estava certo e o outro tentou provar que estava errado. O primeiro que eu vou falar é o John Needham. Ele era um naturalista inglês e em 1748 ele tentou provar que a geração espontânea estava certa. O que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, um caldo orgânico, colocou dentro de um pote e aqueceu esse caldo. Ele achou que não tinha mais nenhum micro-organismo e depois de um tempo esse micro-organismo apareceu de novo. E o que ele pensou? O caldo, ele tem o princípio ativo, a força vital, para esses micro-organismos estarem aqui de novo. Então, ele provou que a biogênese era verdade. Mas, em 1765, o padre italiano Lazzaro Spallanzani, ele acreditava que a biogênese era verdade e tentou provar que o Needham estava errado. E o que ele fez? Ao invés de só aquecer o caldo, o mesmo caldo, ele decidiu que ia ferver. Ele ferveu o caldo, deixou tampado e esperou esfriar. Depois de um tempo, ele foi lá ver como que o caldo tinha reagido a essa fervura e tal. E ele percebeu que não tinha nenhum micro-organismo no final desse resultado. E ele provou de que o Needham estava errado. O Needham mais tarde foi lá e criticou a crítica que ele tinha sofrido do Spallanzani e falou que o Spallanzani, quando ele ferveu o caldo, ele matou esse princípio ativo. E não aceitou muito bem essa crítica do Spallanzani, não. Aí o Spallanzani, depois de um tempo, tentou provar de que ele estava certo, mas nunca conseguiu essa prova real. E essa prova de que o Spallanzani estava certo e de que o Needham estava errado só veio alguns anos depois com os experimentos de Pasteur. E falando em Pasteur, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele muitos anos antes de você começar a estudar biologia. Você não lembra, não, daquele cara que inventou a pasteurização, que destrói os micro-organismos de algumas bebidas e alimentos? Então, é o mesmo cara. Pasteur fez um experimento parecido com o de Needham e o de Spallanzani. Ele pegou o caldo nutritivo, o caldo orgânico, e colocou numa vidraria especial. O nome dela é pescoço em S, mas ela é mais conhecida como pescoço de cisne,
esse Szinho aqui, quase igual a um cílio. Ele fez 2 experimentos. No primeiro, ele pegou esse caldo orgânico, colocou nessa vidraria especial, e ferveu esse caldo até ficar esterilizado. Deixou lá um tempo esfriando. E o ar, ele conseguia entrar, o ar entrava por aqui e chegava aqui nesse caldo. Depois que esse caldo resfriou, o Pasteur, ele percebeu de que não tinha nenhum micro-organismo aqui, porque os micro-organismos, eles ficavam presos nessa curvinha aqui do pescoço de cisne. Ela ficava presa e não conseguia chegar aqui, e o caldo continuava estéril. No segundo experimento, ele fez quase a mesma coisa que no primeiro. Ele pegou o caldo orgânico, ferveu ele, e quando o caldo já estava frio e estéril, ele tirou o gargalo desse frasco e deixou o ar entrar em contato com o caldo estéril. E depois de um tempo, ele percebeu que realmente tinha micro-organismos nesse caldo. Como resultado, Pasteur teve que não é uma geração espontânea. A vida não sai do caldo em si. No caso dele, que ele usou um caldo orgânico, a vida não sai desse caldo. E sim, ela está no ar. E o ar contaminado que fez com que os micro-organismos surgissem ali. Então, esse foi o fim da nossa primeira aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode deixar no comentário aqui embaixo ou mandar na nossa página do Instagram, que é @pbidiofjf, tudo junto, que a gente vai te responder o mais rápido que a gente pode. Obrigada e até a próxima!